O Jardim do Éden. Nossa lenda mais duradoura. Uma história construída nas grandes civilizações, uma após outra. Uma história de sedução. A fúria de Deus e paraíso perdido. Mas será apenas uma fábula? Existem evidências que as grandes histórias da Bíblia possam ser verdade? Havia mesmo um lugar como o Éden? Hoje, a busca pelo Jardim do Éden nos leva a uma terra seca e desolada. Um lugar chamado Mesopotâmia. Esta é a terra onde as primeiras sementes da civilização humana foram semeadas. E foi aqui que três das maiores civilizações do mundo antigo floresceram: Babilônia, Assíria e Suméria. Entre as suas ruínas, os fiéis muito procuraram por respostas para os mais profundos mistérios da Bíblia, enquanto os arqueólogos exploraram essas terras em busca das bases históricas da crença. Nossa busca pelo Éden é uma jornada de volta no tempo. Primeiro para a Babilônia, a última dessas civilizações perdidas. Depois, mais distante no passado, para os assírios, mestres poderosos na arte da guerra. E finalmente para um momento no passado distante em que somente o Éden poderia tê-la precedido. A Suméria e a criação da própria civilização. O Arco do Fértil Crescente. Ao longo de mais de 6.000 anos, esta terra rica, modelada entre os rios Tigre e Eufrates, deu início às primeiras grandes civilizações. Os gregos a chamavam de Mesopotâmia. Nós a chamamos de Iraque. E retirando as camadas de história que aqui estão, podemos traçar as origens de nossas histórias mais antigas e viajar de volta às mais profundas raízes da fé. Nossa jornada começa na margem oeste da Mesopotâmia, em Israel. Em 1947, uma descoberta acidental chamaria a atenção do mundo para a arqueologia e para a Bíblia. Dois pastores beduínos estavam levando um rebanho de cabras junto às montanhas de Qumran, a alguns quilômetros de Jerusalém. No deserto ressecado pelo sol, eles perceberam uma pequena caverna oculta por uma inclinação rochosa. Curioso, um dos beduínos começou a subir. Não era raro que artefatos antigos e valiosos fossem encontrados ao longo destas escarpas. Dentro da caverna, o pastor descobriu restos de antigos potes, fragmentos de pergaminhos de couro e alguns pedaços de papiro. Tudo intocado desde a época de Jesus. Estes escritos, de uma obscura seita judaica chamada de Essênios, seriam conhecidos através do mundo como os pergaminhos do Mar Morto. Nas cavernas das redondezas, centenas de antigos pergaminhos eventualmente eram desenterrados.
Um deles viria a ser a mais antiga versão conhecida do Velho Testamento, incluindo os 5 primeiros livros cruciais, conhecido pelos judeus como o Tora. Os pergaminhos do Mar Morto imediatamente se transformaram no foco de um grande tumulto. Tanto estudiosos como teólogos lutaram pela sua posse e seu significado. O curador do livro, o Sr. Megan Brosh, diz que a sensação foi enorme. O livro foi descrito como um dos mais importantes achados arqueológicos do mundo. Os pergaminhos eram importantes para os judeus porque eram judaicos. Eles vinham de um período importante na história judaica. Eles eram muito preciosos para os cristãos porque eram contemporâneos de João Batista, de Jesus. Eles eram muito esclarecedores, mas além de tudo isso, os estudiosos têm uma grande ligação emocional com essa biblioteca. A Bíblia é um livro que sempre tem sido lido sob 2 pontos de vista, o sagrado e o histórico. O Torá tradicional sempre é escrito à mão. As palavras são lidas em voz alta enquanto o escriba vai escrevendo. Desta maneira, elas se tornam uma oração viva e cada Torá é considerado sagrado desde o momento em que é escrito. Mas a exatidão histórica da Bíblia nunca é confirmada com facilidade. É um esforço que continua até hoje. Ele diz que alguns livros da Bíblia são excelentes livros de história. São os primeiros livros históricos que temos e totalmente exatos, porque existem referências cruzadas de outras fontes. E eles são extremamente precisos. Sendo assim, eles são muito importantes. A descoberta dos pergaminhos do Mar Morto foi o acontecimento mais famoso na arqueologia bíblica, mas não significa que tenha sido o primeiro. O impulso de explorar a história bíblica tem uma tradição respeitável. É uma busca que começava na Terra Santa, mas que conduzia à Mesopotâmia. Por toda a história, expedicionários das cruzadas, místicos e crentes têm sido atraídos para os lugares onde as histórias da Bíblia aconteceram. Mas com a chegada do século XIX, uma nova espécie de peregrino tentou fortificar sua crença na Bíblia através da recém-criada ciência da arqueologia. Com certeza não haveria maior confirmação de sua fé do que provar que as histórias bíblicas eram verdadeiras. O arqueólogo e escritor Neil Silberman diz que a primeira intenção dos arqueólogos bíblicos era localizar os lugares mencionados nas narrativas e ver se alguma ilustração daquelas histórias podia ser encontrada. Usar a cerâmica antiga, as paredes das antigas cidades e as antigas armas como ilustrações das histórias bíblicas que todos eles imaginavam desde a infância. Incentivados pela excitação das primeiras descobertas, estudiosos de todo o mundo correram para fazer valer os seus direitos numa espécie de corrida para o ouro bíblico. Na competição estavam arqueólogos ingleses, alemães e franceses invadindo a Terra Santa e detetives teológicos cavando em busca de Deus e da Terra. Silberman diz que o prestígio de cada país europeu na Terra Santa era medido pelos tipos de descobertas bíblicas que eram feitos. E uma das maiores batalhas diplomáticas e políticas que aconteceram na história da arqueologia bíblica foi a descoberta da famosa pedra Moabita. Em 1868, bem para o interior do território de Moabe, alguns beduínos da tribo de Boni Hamida tropeçaram numa misteriosa placa de pedra enterrada no deserto. Para os membros da tribo, não era novidade as antiguidades da área, nem o valor que elas tinham para os europeus. O primeiro ocidental a ouvir falar da curiosa Pedra Negra foi o reverendo Frederick Augustus Klein. Ele imediatamente partiu direto para o deserto infestado de bandidos, acompanhado apenas por alguns guias beduínos. Klein era um missionário, não um arqueólogo. Quando ele viu pela primeira vez a estranha escultura de basalto, ele sentiu uma torrente de excitação. Ele suspeitava que a placa negra pudesse confirmar suas crenças mais profundas.
Ele examinou a pedra e fez uma cópia grosseira da inscrição. Estava numa língua que Clay não reconhecia. De volta a Jerusalém, ele procurou ajuda para decifrar a pedra. Assim que as notícias da descoberta começaram a se espalhar, as ruas e bazares fervilharam com os boatos de uma grande descoberta. A escrita na pedra vinha a ser um relatório de um rei moabita sobre uma batalha também descrita na Bíblia. Pela primeira vez, tinha-se uma confirmação escrita, gravada na pedra, de uma história da Bíblia. Duas fontes do mesmo acontecimento. Para os fiéis era a prova que eles estavam procurando, uma evidência concreta da exatidão histórica da Bíblia. Muitos tentaram comparar a pedra, mas os beduínos tinham razão em ter cuidado. No passado, eles tinham sido enganados por europeus caçadores de tesouros. Presumindo que algo tão valioso para os europeus pudesse conter ouro, eles lançaram a pedra no fogo na intenção de parti-la. Quando o fogo esquentou a pedra, eles jogaram água sobre ela várias vezes até que ela finalmente explodiu. Eles não encontraram nenhum ouro e a pedra estava destruída. A primeira confirmação arqueológica da história da Bíblia. A primeira evidência comprovada já encontrada na Terra Santa estava despedaçada. A perda da pedra foi devastadora, mas não deu fim à caça dos tesouros bíblicos. Agora que a própria Bíblia tinha sido confirmada como história, ela mostrava o caminho muito mais distante para dentro do passado. Uma volta de mais de 2.500 anos para um grande império governado da Babilônia ao momento que a própria Bíblia estava nascendo. O ano é 586 a.C. Os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadem Jerusalém com a ira de um Deus furioso. Isso foi quase 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Os romanos ainda nem mesmo tinham sonhado com o império. É um capítulo escuro na história dos judeus. Enquanto que a força da estrela da Babilônia crescia. A Bíblia descreve o ataque dos babilônios. Casas são pilhadas. O templo do rei Salomão é incendiado e completamente destruído. 10.000 hebreus capturados. Príncipes, soldados, artesãos e escribas, todos são levados acorrentados para a Babilônia. Os hebreus atravessaram mais de 800 quilômetros de deserto, seguindo antigas rotas de comércio através do território dos atuais Jordânia, Síria e Iraque para a Babilônia. No Salmo 137, os hebreus lamentam. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos do Sião. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Enfraquecidos e exaustos, os hebreus entraram na Babilônia temendo sua extensão e sua fúria. Arrancados da modesta cidade de Jerusalém, eles viram a majestosa capital do mundo antigo. Mas, de alguma maneira, os hebreus conseguiram fazer mais do que entoar o cântico do Senhor nesta terra estranha. Eles também deixaram um registro. O arqueólogo e escritor Brian Fagan diz que se você pega qualquer peça da literatura oral e depois a registra, você a está formalizando. Está compondo um texto em que as pessoas podem dizer: este é verdadeiro, tudo mais está errado.